Aleluia. Mais forte que é para o Senhor, mais forte que é para o Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé como estamos, queridos, eu quero ler 2 textos da palavra com você. Vamos ler Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 61. Os 3 primeiros versículos. Eu queria pedir por gentileza, se você pudesse se colocar de pé, você possa se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E se estamos aqui neste culto, no primeiro culto do ano, é porque você está bem, é porque você está com saúde, é porque você está com vida. Nesta onda aí dessa gripe que tem vindo aí sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, ou você já teve e está curado aí, restaurado, glória a Deus, ou você não teve ainda, então é motivo de você se alegrar. É motivo de você se alegrar no Senhor. Aleluia. Vamos ler 2 textos da palavra. Isaías 61, do 1 ao 3. E vamos ler também Ezequiel 37, do 1 ao 4. Isaías diz assim, 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma vez coroa em cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez do espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ezequiel 37, versículo 1 ao 4, quando diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos. Pai, eu quero te louvar, meu Deus, nesta tarde e início de noite. Eu quero te agradecer, Deus, porque estamos aqui no primeiro, Pai, domingo, que o Senhor nos permite vida e a oportunidade de cultuarmos ao Senhor do ano. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te rendo graças, eu te rendo louvores, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Meu Deus, sobre todos que estão aqui conosco nesta tarde, também aqueles que estão e estarão conectados conosco através do nosso canal do YouTube, meu Deus, que a presença manifesta do Senhor esteja sobre cada vida neste momento, em nome de Jesus, sobre cada lar, sobre cada família. Espírito de Deus continua agindo, curando, restaurando, sarando, livrando, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos. Lá no banco. O nosso posicionamento é uma expressão da nossa fé. E ela precisa ser acompanhada de passos de fé, de fato, de passos de ação. O ano que nós iniciamos foi declarado o ano da profundidade. E eu entendo que para uma determinada ação precisa haver um posicionamento. Se eu for agora sair daqui do altar e for para baixo, for para o piso de baixo, onde vocês estão, eu vou precisar me posicionar para poder pular, para poder dar um passo. Porque se eu for de qualquer jeito, eu posso me machucar, eu posso cair, enfim. Um dos esportes que eu pratiquei na minha juventude foi a natação.
Aprendi a nadar de todo jeito, de frente de braço, cachorrinho, nado lagartixa, nado escorpião, nado elefante, crocodilo, todo tipo de nado eu aprendi. Eu só não aprendi na natação uma coisa, a mergulhar. Eu não aprendi a mergulhar. E quando eu digo que eu não aprendi a mergulhar, eu entendo que faltou aí o quê? Um posicionamento adequado com relação a corpo e alma, para que eu pudesse me projetar como eu deveria me projetar. Então faltou um posicionamento adequado, talvez alguém que me instruísse, não sei, de uma forma tal que eu pudesse mergulhar como eu precisava mergulhar. E tudo na vida precisa de posicionamento. Você está aqui nesta tarde porque você se posicionou para estar aqui. Você determinou que hoje, a partir, um exemplo, das 16 horas, 15 horas, você estaria se arrumando junto com sua família e se posicionando para estar aqui às 17 horas. Talvez você que está conosco, conectado conosco, também da mesma forma, se posicionou, se ajustou, junto com o seu televisão, junto com a tela que está sobre você, diante de você agora, para que você estivesse assistindo esta transmissão. E tudo na vida diz respeito a posicionamento. Casamento é posicionamento. E está partindo para gerar filhos, posicionamento. Um trabalho que você vai iniciar, uma empresa que você vai começar, posicionamento. Tudo na vida diz respeito a posicionamento. E quando nós olhamos para esses dois textos que nós acabei de ler, Isaías 61 e Ezequiel 37, eu posso dizer aos amados que muitas lições, muitas coisas pularam no meu coração ao ler esses dois textos, no dia de ontem. Mas eu quero extrair desses dois textos 3 reflexões para nós, que eu entendo que, diante do posicionamento para a profundidade, diante do posicionamento para aquilo que Deus ministrou no nosso coração para a igreja, nós vamos precisar, queridos, mergulhar nessas 3 coisas, essas 3 reflexões que eu vou trazer para você nesta tarde. A primeira reflexão é a profundidade na unidade. Repita assim comigo: profundidade na unidade. E quando eu olho profundidade para a unidade, eu começo a olhar para o texto de Ezequiel 37. E eu vejo algo muito interessante em Ezequiel 37. Eu vejo que o exército que foi levantado não foi um novo exército, mas foi um exército que já existia. Repita comigo: o exército que foi levantado não foi um novo exército, mas foi um exército que já existia. Então, se nós estamos aqui, queridos, é porque o Senhor vai contar conosco. Porque o Senhor conta conosco. Eu tenho falado que este ano será o ano da profundidade. É o ano de nós mergulharmos em águas mais profundas. E de maneira muito intencional, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração que se não houver unidade do corpo, nós não vamos mergulhar em águas mais profundas. Se não houver unidade do corpo, nós não vamos viver aquilo que de fato Deus tem conosco. Olhe para mim aqui agora. A pergunta que eu vou fazer para vocês: se eu quiser agora descer deste altar, vai ser fácil ou difícil? Como eu estou saudável, como eu estou com as minhas pernas movimentando normal, então vai ser o quê? Mas a pergunta é: e se uma perna quiser ir para um lado e uma outra perna quiser ir para um outro? E agora? Vai demorar, não vai? Por quê? Porque uma quer ir por esse lado aqui, a outra quer ir por esse lado. E aí, como é que vai ser? Da mesma forma é o corpo. Nós somos um corpo onde Cristo é o cabeça. E aí eu entendo que nós precisamos ter unidade de propósito. E para fazermos aquilo que é simples, para começarmos a vivenciar aquilo que é simples. E aí a coisa vai se projetando. Mas é do simples que nós começamos. A unidade começa do simples. E o Senhor levantou aqui em Ezequiel 37, levantou o mesmo exército. E você pode estar dizendo nesta tarde: pastor, eu estou sequíssimo. Pastor, eu estou precisando de um renovo. Pastor, eu estou precisando ser aquecido pelo Espírito de Deus. E se você está com vida e está me ouvindo, então é possível sim. É possível sim, é possível agora que o Espírito de Deus aqueça o seu coração, revigore a sua alma. Aquilo que era sequidão passe a ver vida. Eu ouvi uma história hoje pela manhã,
que me chamou a atenção. Um fato verídico. Há mais ou menos 30 anos atrás, numa cidade interior, a cidade estava vivenciando, a igreja no interior. A igreja estava vivenciando uma realidade de muita fofoca, muito disse-me-disse, muita desunião, muita discórdia. E o pastor entrou em oração em favor daquela igreja. O pastor daquela igreja entrou em oração em favor daquela igreja. E ele começou em oração com Deus. Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para que nessa igreja exista unidade? E o Espírito de Deus lhe deu um direcionamento. E ele marcou uma sessão extraordinária com toda a igreja. E ele pediu à secretária da igreja que a secretária pudesse passar para ele todas as pastas, todas as fichas de todos os membros da igreja. E aí no dia do culto foi feita uma sessão extraordinária da igreja. Ele declarou aberta aquela sessão. E ele começou a dizer: queridos, essa sessão nesta noite vai começar por um processo de exclusão de membros. Todos os membros desta igreja hoje serão excluídos. E aí ele começou, pegou a primeira ficha e aí começou a citar o nome dos irmãos. Eu peço por gentileza que o irmão Adriano se coloque de pé. Aí o irmão Adriano se colocou de pé. Fique de pé, meu filho. Tem uma sessão, comecei agora. Obrigado. E aí ele começou a dizer: você já sentou? Não, tem um processozinho, fique de pé, é sério. Aí o irmão Adriano ficou de pé. Aí ele começou, junto com a igreja, disse: olha, agora eu quero propor a exclusão do irmão Adriano do rol de membro dessa igreja. Amém? A igreja, amém. Está repreendido. Aí pode sentar. E aí ele puxou a segunda ficha. Ele disse: eu quero agora propor a exclusão do rol de membro dessa igreja, o irmão João. Aí o irmão João ficou de pé. A igreja está de acordo, a igreja, amém. Queridos, quando ele puxou a terceira ficha, antes dele dizer o terceiro nome, começou a mover na igreja. O Espírito de Deus começou a mover na igreja. Começou a haver um quebrantamento, começou a haver choro, começou a haver pedido de perdão, começou a haver abraço, começou a haver um renovo dentro da igreja, um mover do Senhor dentro da igreja. E antes do culto terminar, aqueles membros que ele tinha excluído foram readmitidos, foram reaceitos no rol de membros da igreja. E aquela igreja começou a viver uma realidade, um avivamento nunca vivido antes. Nunca vivido antes. Queridos, nós fazemos parte de um só corpo. E a Bíblia diz: suportáveis uns aos outros. Nós somos diferentes. E são nessas diferenças que o Senhor vai nos usar para a sua glória. De maneira extraordinária. De maneira gloriosa. É muito grande o que tem para acontecer neste ministério, nesta casa, através da sua vida, da minha vida. E para mergulharmos em águas mais profundas, para ir mais profundos com Deus, tudo começa na unidade. Porque a Bíblia diz assim: se eu não tiver comunhão com o meu irmão, que eu estou vendo, como é que eu posso declarar que eu tenho comunhão com Deus, que eu nunca vi? Se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu posso declarar que eu amo a Deus, que eu nunca vi? E aí alguém diz assim: mas eu não suporto estar no mesmo ambiente que o irmão fulano de tal. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Não, eu já ouvi. E aí, queridos, quando alguém fala isso, essa pessoa está com mentalidade infantil. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui é pai ou mãe? Pai ou mãe? Eu não sei se você já passou por isso. De você levar seu filho, um exemplo. Eu vou almoçar na casa, deixa eu dar um exemplo aqui. Quem aqui é? Irmão Washington, pronto, irmão Washington tem filhos homens. A maioria lá, né? Tem uma bela moça, uma linda moça. Não é propaganda não, viu, irmão? Porque é bom que você faz propaganda não. Tem mais filho homem na casa do irmão Washington. E aí, em algum momento, meus filhos, estou dando aqui um exemplo. Meus filhos pequenos, na casa do irmão Washington tem filhos homens também pequenos. Aí na minha mente, eu vou almoçar lá e meus filhos vão o quê com os filhos dele?
Se entrosar, tudo pequeno, na mesma idade e tal, chega lá, vão se entrosar, vão brigar, vão brincar. E por alguma razão, Eduardo olha para a cara de Anderson e diz: não vou brincar com ele não, papai. Mas meu filho, mesma sua idade. E aí Eduardo olha para mim: não vou brincar com Anderson, não gostei de Anderson não. E aí eu ia ficar na casa do irmão Washington até umas 3 horas da tarde. Mas quando deu 10h30, vamos embora, né? Por quê? Porque não houve aquele clima, aquela situação toda. E aí não deu para ninguém brincar, ia tomar um banho de chuveiro, nada, não aconteceu nada. Isso é mentalidade o quê? Infantil. E tem muito crente dentro da igreja, não na Redimi, é claro que não tem na Redimi, em outras igrejas, com mentalidade infantil. Não vou para ali não, porque mentalidade de adulto entende que se nós somos cristãos, nós vamos morar no mesmo céu, amém? Vamos morar no mesmo céu. Se você não suportar aqui, o irmão de Jair, aqui, e agora? E quando estiver no céu, como é que vai ser? No céu não cabe discórdia. No céu não existe esse tipo de comportamento. Não tem como eu entrar no céu com determinadas raízes de amargura, com ressentimento, com mágoa. Queridos, 2021 já passou, começou um novo ciclo. E se em 2021 você não conseguiu ser aquilo que Deus desejou que você fosse, então que a partir de agora você coloque um propósito e diga: meu Deus, a partir de hoje, a partir de 2022, agora eu vou viver com a mentalidade de adulto. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, nós vemos que há uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas nós só vamos entender a mentalidade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável se tivermos a nossa mente transformada. Está lá em Romanos 12. Transformada pela palavra. Porque quando a minha mente é transformada pela palavra, eu começo a entender a oração do Pai Nosso. Quando diz assim: Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que os irmãos vivam em união. E a Bíblia diz mais assim, ó. O salmista diz: ali o Senhor ordena a bênção. Quantos querem bênção aí? Quantos querem bênção? Na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Então que possamos entender que eu preciso mergulhar, me posicionar para mergulhar em unidade. Em unidade. Por quê, pastor? Porque eu não tenho coração, eu não tenho mentalidade de criança. E quando eu falo de unidade, eu estou falando de concordância. Quando eu falo de concordância, eu estou falando de concorde. O que é concorde, pastor? É alinhamento de coração. É alinhamento de sentimento. É alinhamento de propósito. Por que um abraço cura? Por que um abraço de aproximadamente 30 segundos ele cura? Ele traz uma cura. Porque é um alinhamento de propósito. Há um alinhamento de sentimento. Glória a Deus. Mas diante da reflexão desses dois textos, veio uma segunda reflexão muito forte ao meu coração. Que nós precisamos também de profundidade na esperança. E eu quero que você volte comigo para Isaías 61. Pastor, de onde vem essa esperança, pastor? Essa esperança, queridos, ela vem do Senhor. Isaías 61 disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Essa fala de Isaías era uma fala profética, que estaria se cumprindo em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, quando Jesus entra na sinagoga e lê exatamente esta palavra de Isaías. E aí Jesus começa a declarar: hoje se cumpriu esta palavra. E na hora que Jesus diz: hoje se cumpriu esta palavra, ele está dizendo o seguinte: ei, a partir de agora há esperança. A partir de agora há esperança para mim, há esperança para você. A partir de agora eu posso mergulhar em esperança. Uma coisa que não haveria possibilidade, agora há. Porque ele nasceu, ele cresceu, ele é o cabeça da igreja, ele é o centro da eternidade, ele é o centro do universo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Príncipe da Paz, ele é o Deus forte.
Aleluia. E aí Deus diz assim, ó, a fim que se chame carvalho de justiça. E quando fala de carvalho, está falando de árvore frondosa, queridos. Árvore frondosa, em meio a um sol, em meio a um calor, em meio a um deserto. Existe algo mais esperançoso do que isso? Quantos aqui já caminharam por estradas onde você estava ali debaixo de um sol, debaixo de um calor, e você viu de longe uma árvore frondosa? Qual foi o sentimento? Foi de esperança ou não? Tipo assim, graças a Deus, glória a Deus. No Senhor nós temos esperança. No Senhor nós temos esperança. Quando você, eu gostaria que você lesse comigo, por gentileza, o Salmo 18. O Salmo 18, a partir do versículo 28, fala algo muito forte ao nosso coração. Ainda na perspectiva de esperança. Quando diz assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos os meus caminhos, e os meus pés não vacilaram. A esperança no nosso Deus, queridos. A esperança no nosso Deus. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu falo que nós precisamos ter esperança no nosso Deus, e não em quem está em nossa frente, e não no homem, e não quem está do meu lado direito ou esquerdo, porque às vezes o homem está de pé. Estão lembrados do exército? Do mesmo texto de Ezequiel 37? Houve um momento que o exército estava todo de pé, mas faltava o que, igreja? Faltava o que no exército? O Espírito do Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não esteja hoje apenas de pé, mas que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, governando os teus passos, direcionando a tua vida, te capacitando, te enchendo mais, te enchendo muito mais do que aconteceu em 2021, que em 2022 exista muito mais de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus, porque não basta estar de pé, igreja. Não basta estarmos de pé se não houver o Espírito de Deus dentro de nós, se não houver o Senhor dentro de nós. Mas uma terceira reflexão me leva a esses dois textos. E a terceira reflexão é a profundidade na fé. E a profundidade da fé não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, tem a ver com você. Porque aquilo que é de Deus já está pronto. O que Deus tem para a nossa vida em 2022 já está pronto. Uma frase que eu uso muito, já é. Aquilo que é de Deus para a nossa vida já está pronto. E aí quando eu olho para esses dois textos, eu vejo algumas coisas interessantes acontecendo. Entre elas, em Ezequiel 37, no versículo 4, Deus diz ao profeta exatamente as palavras que ele precisaria falar para aquele exército de ossos secos. Ou seja, não inventa nada novo não. Este ano, o ano da profundidade, não vai haver nada novo. Nós vamos apenas repetir aquilo que Deus colocar no nosso coração. Porque quem vai fazer é o Senhor. Quem vai nos levar a águas mais profundas é o Senhor. Quem vai nos fazer mergulhar na esperança é o Senhor. Quem vai nos fazer mergulhar na fé é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então nós vemos aqui, queridos, que aquilo, quando eu falo
a necessidade de mergulharmos na fé, aí eu olho para o milagre que Jesus realizou no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Primeiro milagre. Jesus disse assim, ó: enchei as talhas. A pergunta é, mas antes, Jesus já tinha falado que o milagre ia ser feito? Antes já sentia certeza do que ia acontecer? Sim ou não? Não. Mas antes de qualquer coisa, antes até de dar um comando para o milagre, ele mandou o quê? Encher as talhas. Sabe o que é isso, querido? É posicionamento de fé. Nós em Deus precisamos nos mover por fé. Nós não podemos olhar para as circunstâncias que estão em nossa volta, mas eu vou me mover não pelo que os meus olhos estão vendo, mas por aquilo que eu creio nele. Quando Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, 7, número da perfeição. Jesus pegou os pães e os peixes e primeiro ele falou o quê? Senhor, eu te dou graças. Ei, o milagre não tinha acontecido ainda. Mas Jesus primeiro faz o quê? Ele dá graças, porque para Deus o milagre já tinha acontecido. Eu quero dizer que para Deus o milagre que tem para acontecer na sua vida já aconteceu. A provisão que tem para acontecer na sua vida já aconteceu. Agora, o que você precisa fazer é se posicionar em fé. E se posicionar em fé é pegar aquilo que você tem e dizer: olha, eu te dou graças, Senhor. Porque Deus, o milagre vem a partir daquilo que você já tem. Vão lembrar da viúva que procurou o profeta desesperada, que o marido tinha falecido, tinha deixado um débito, os filhos dela seriam levados em troca daquele débito. E quando ela procura o profeta, o que é que o profeta olha para ela e pergunta? O que é que você tem em casa? E ela diz: um pouco de azeite. Então é do pouco de azeite que o Senhor multiplicou. Ela pagou a dívida e ainda ficou para viver. O que sobrou ainda deu para ela viver. Então é do pouco que você tem, que você precisa pegar e dizer: olha, Senhor, o pouco que eu tenho, eu te dou graças. O pouco que eu tenho, Senhor, eu te dou graças. Isso é o que, pastor? Posicionamento de fé. Mas o que é que acontece com muitas pessoas? O pouco que tem, o que é que faz? Murmura, reclama. Às vezes é um salário. Você mal recebe o salário, no outro dia já está liso. E você já está reclamando que está liso, que esse dinheiro não dá para nada. E sabe quando é que esse dinheiro vai dar para alguma coisa? Nunca. Até enquanto você não entender que tudo que vier para suas mãos, muito ou pouco, você precisa pegar e agradecer. E aí quando nós agradecemos, aí começa a haver um fluir de Deus. Porque quando nós agradecemos, os céus se abrem. Quando nós murmuramos, é o chão que se abre. Eu vejo a cura do cego de nascença. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por gentileza? João, no capítulo 9. Tem algo interessante aqui nessa cura. Um cego de nascença. Primeiro, a maneira que Jesus cura esse cego. Segundo, outro detalhe importante aqui. Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero ler a partir do versículo 5. Quando diz assim, ó. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou, o que é a igreja? Vendo. Aí o mesmo Jesus que operou esse milagre aqui, ele diz em Mateus no capítulo 5, no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Ei, o que é que Jesus fala aqui no versículo 5, aqui desse capítulo 9 de João? Eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Mas ele disse aqui um detalhe, ó: enquanto eu estou no mundo.
Aí Jesus diz, olha, eu vou embora. Eu vos enviarei o Consolador. E agora, quem está no mundo? Quem está no mundo agora? Diga eu. Com mais força no 3, tá bom? 1, 2, 3. Eu. Então, se você está no mundo, quem é agora a luz do mundo? Você. Sou eu. É você. Então, ei. Quem é que nós vamos orar? Para quem é que nós vamos estender as mãos? Todo aquele que vier à nossa presença. Eu preciso orar, ministrar cura, ministrar salvação, ministrar libertação. Pastor, e se não acontecer, eu vou ficar envergonhado. Quem disse que você vai ficar envergonhado? A Bíblia diz isso, que eu sou a luz do mundo. É o que eu preciso o quê? Orar, porque o próprio Jesus declarou que nós faríamos obras maiores. Então o que é que eu preciso fazer? Orar. Pastor, e se não acontecer o milagre? Não aconteceu o milagre, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. O que eu e você precisamos fazer é o quê? Orar. Porque Ele disse que nós orássemos pelos enfermos. Esse ano nós vamos aquecer a temperatura, independente do resultado, porque o resultado é com quem? Com o Senhor. É com o Senhor. Porque não importam circunstâncias, não importa como você começa, importa como você termina. Jesus começou, queridos, a Bíblia diz assim, e o governo estava sobre os seus ombros, mas Ele terminou com tudo debaixo dos seus pés. Davi começou sendo humilhado, sendo excluído, sendo criticado, sendo afrontado, mas hoje, mais de 2000 anos depois, a bandeira de Israel está lá, o símbolo do reinado de Davi. Você é a luz do mundo, eu sou luz do mundo. 2022, o ano da profundidade, e o Senhor conta com você, conta com você. Agora, nós precisamos ter nesta noite a consciência que eu preciso para mergulhar naquilo que Deus tem para a minha vida, naquilo que vai acontecer nesta casa. Eu preciso mergulhar em unidade, eu preciso mergulhar em esperança, entendendo que é dele que vem, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, e aí mergulhar no posicionamento de fé. Fica de pé, querido, eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você nesta hora. Quantos aqui estão dispostos para mergulhar em águas mais profundas? Em águas mais profundas de Deus. Pai, eu estou neste momento, Deus, orando pelos teus filhos, orando por tuas filhas, orando por tua igreja, Deus. Pai, estamos declarando, Pai, 2022, o ano da profundidade. O ano da profundidade, meu Deus. E para nós mergulharmos, Deus, de fato, em águas mais profundas, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Eu preciso entender, meu Deus, que sem unidade eu não tenho como mergulhar em águas mais profundas. Que sem unidade, meu Deus, eu não tenho como ter esperança. E sem esperança eu não tenho como ter fé. Aumenta o nível, Pai. Aumenta a vibração da tua igreja. Aumenta a vibração dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Porque se o Senhor, Pai, nos permite com vida, se o Senhor nos permite com mais um ano, Pai, porque é com este exército que o Senhor, Pai, vai nos usar para a sua glória. Pai, não é um outro exército, não são outras pessoas. Pai, tudo começa aqui. Em nome de Jesus, para a glória e louvor do Senhor.